Você viu? Voto impresso rejeitado, desfile de tanques militares, mudança climática irreversível e luto na dramaturgia. Uma seleção de reportagens publicadas no G1 com as notícias de 9 a 13 de agosto. Assisto agora, em Últimas Notícias. Em derrota de Bolsonaro, Câmara rejeitou a PEC do voto impresso. Desfile de tanques militares tomou a esplanada dos ministérios. Flor Delis teve o mandato cassado. Roberto Jefferson foi preso mais uma vez. CPI da Covid teve bate-boca e ataques. A morte da juíza Patricia Scioli completou 10 anos. Relatório da ONU apontou que mudanças climáticas causadas pelo homem são irreversíveis. A dramaturgia brasileira ficou em luto com a despedida dos atores Tarcísio Meira e Paulo José, e o pai de Britney Spears, que desistiu de ser tutor da cantora. O Você Viu é publicado sempre aos sábados no G1. Em uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no Congresso, a Câmara rejeitou e arquivou a PEC do voto impresso. Os números: 229 sim, 218 não, uma abstenção, 64 ausentes, um não votou. Ao comentar a rejeição ao texto, Bolsonaro mentiu sobre a somatória dos votos e disse ter havido chantagem a parlamentares. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, do Senado, Rodrigo Pacheco, DEM Minas Gerais, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, deram o caso por encerrado. O podcast O Assunto conta que ministros do TSE e parlamentares já costuram acordo para ampliar a amostragem de urnas testadas. A ideia é não mudar em nada o modelo eleitoral, mas responder à onda de desconfiança. Ouça abaixo. Horas antes da votação, um desfile de tanques e outros veículos blindados da Marinha passou pela esplanada dos ministérios e fez parlamentares e partidos políticos classificarem o ato como tentativa de intimidação. Veja vídeo com repercussão do ato. O comboio chegou até o Palácio do Planalto, onde Bolsonaro aguardava os militares para receber um convite para participar de um treinamento das Forças Armadas na cidade goiana de Formosa, no entorno do Distrito Federal. A Câmara rejeitou a proposta que criaria o modelo do Distritão e aprovou, em primeiro turno, a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, o texto ainda precisa passar por um novo turno de votações no plenário da Casa e ser aprovado no Senado. Para valer nas eleições de 2022, a promulgação precisa ocorrer até outubro. Entenda o que pode significar a volta das coligações. Os deputados também aprovaram um projeto que permite a 2 ou mais legendas se unirem em uma federação partidária e atuarem de maneira uniforme em todo o país. Isso deve ajudar partidos menores a alcançar a chamada cláusula de barreira, criada para extinguir siglas que não tenham um desempenho mínimo a cada eleição. O texto já teve aval do Senado e agora segue para sanção presidencial. O plenário da Câmara também decidiu cassar o mandato da deputada Flor Delis, PSD Rio de Janeiro, acusada de mandar matar o marido em junho de 2019. O processo criminal ainda não foi julgado, mas os deputados consideraram que a atuação da parlamentar ao longo do caso feriu o Código de Ética da Câmara. Eram necessários pelo menos 257 votos favoráveis à cassação para a perda do mandato, e o placar foi de 437 votos a 7. Flor Delis disse ser vítima de injustiça, negou ter cometido crime e afirmou que deixa a Câmara de cabeça erguida. Brasileiros já estão acostumados a barracos na CPI da Covid, mas nenhum se compara ao ocorrido nesta semana. Em cena, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que estava lá na condição de convidado. Anote este detalhe, ele é importante. A sessão teve muito bate-boca, guerra de versões sobre denúncias de irregularidades na compra de vacinas, ataques à comissão e senadores em fúria causa da revolta. O depoente disse que a comissão atrapalha a aquisição de imunizantes. A tensão era tanta que o presidente, senador Osmar Aziz, chegou a suspender os trabalhos 2 vezes. No fim, disse que Barros voltará à CPI, mas agora como convocado. Assista aqui. Ou seja,
Não pode se recusar a comparecer e fica obrigado a falar a verdade, sob o risco de cometer crime de falso testemunho. Resumo dos outros 2 depoimentos. Jailton Batista, diretor da farmacêutica Vitamedic, empresa que bancou anúncios publicitários em defesa do uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. No depoimento, ele afirmou que a companhia nunca conduziu estudos para avaliar se a ivermectina funciona no combate à doença causada pelo coronavírus, mas, mesmo assim, o depoente custeou propagandas. Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Por cerca de 50 vezes, o coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida recorreu ao direito de não responder às perguntas para não se autoincriminar. O militar foi convocado após ter sido indicado como responsável por abrir as portas do Ministério da Saúde para um encontro com 3 supostos vendedores da vacina da AstraZeneca. Em 5 horas de depoimento, deu poucos detalhes e falou que o objetivo de encontros dos quais participou era tratar da negociação de doses pelo setor privado. E quem foi para a prisão mais uma vez foi o exemplo deputado e presidente do PDT Roberto Jefferson. Ele é alvo do inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que escreveu em mandado que o político faz parte de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. Bolsonaro virou alvo de mais um inquérito, o 4º, do STF. Ele também já é investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Desta vez, o STF quer apurar a participação dele no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. O presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito sobre suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. A dramaturgia brasileira ficou em luto nesta com a perda de 2 grandes nomes da televisão, do cinema e do teatro nacionais, Tarcísio Meira e Paulo José. Tarcísio tinha 85 anos e morreu após menos de uma semana internado em UTI de São Paulo com Covid-19. A mulher dele, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, também contraiu a doença e foi internada, mas deve ter alta em breve. Mas é importante ressaltar: nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da 2ª dose. Entenda por que a vacina tem risco mínimo de não proteger mesmo com 2 doses. Paulo José, que tinha Parkinson, morreu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, após 20 dias internado para tratar uma pneumonia. Os 2 chegaram a atuar juntos. Um dia nos veremos lá no céu, disse Paulo a Tarcísio. Assista. A morte da juíza Patrícia Scioli, que investigava PMS, que forjavam autos de resistência, completou 10 anos. A juíza foi morta com 21 tiros, quando chegava em sua casa, em Piratininga, após sair do Fórum de São Gonçalo, onde trabalhava. Naquele dia, ela havia assinado os pedidos de prisão de 2 policiais militares, que a seguiram e a mataram na mesma noite. Eles integravam uma milícia investigada por ela. Em uma série de reportagens especiais, o G1 mostrou que, ao longo desta década, o número de mortes cometidas por policiais é 9 vezes maior em São Gonçalo, Rio de Janeiro, região em que Patrícia atuava. Veja também. As mudanças recentes no clima causadas pelo homem não têm precedentes e são irreversíveis, segundo o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, sigla em inglês, da Organização das Nações Unidas, ONU. O documento aponta que, desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 ordinal masculino C mais quente. E a previsão é que nos próximos 20, a temperatura aumente pelo menos 1,5 ordinal masculino C, se não houver uma redução drástica nas emissões de gases, que agravam o efeito estufa. Bolsonaro foi ao Congresso entregar a medida provisória do novo Bolsa Família, que se chamará Auxílio Brasil. A MP não estabelece o novo valor do benefício, o que deverá ser definido nos próximos meses, à medida que o governo abra espaço no orçamento.
Bolsonaro afirmou que o valor deve ser no mínimo 50% maior do que hoje é o Bolsa Família, atualmente com média de R$ 189. O valor ainda causa divergência no governo, entre os que defendem algo em torno de R$ 400 e a ala econômica, que entende que não deve superar R$ 300. O pai da cantora Britney Spears, Jamie Spears, desistiu de ser tutor dela. Em documentos enviados ao tribunal que julga o caso, ele afirma que quer ajudar na transição para um novo tutor. Desde 2018, por meio de um mecanismo legal, Jamie tem o poder de decidir quase todos os aspectos da vida da artista. Em junho, em audiência, a cantora disse acreditar que a tutela do pai é abusiva e pediu que ela termine. Susto e ainda me adaptando. Com essas palavras, o apresentador Marcos Mion chegou aos estúdios Globo, após ser contratado pela emissora. Mion já tem planos para o Caldeirão. Manter o legado de Luciano Huck, mas levar seu toque de alegria ao programa. Doida, rainha, Juliette, atleta, um grupo de 22 gatos, entrou na justiça contra um condomínio de João Pessoa, que tenta impedir a presença dos bichos no local. Os autores da ação são os próprios animais, assistidos judicialmente pelo Instituto Protecionista SUS Animais e Plantas. Os gatos vivem no condomínio há muitos anos, antes inclusive da presença dos próprios moradores. As pessoas que residem no local colocam água, comida e levam os animais a médicos veterinários quando necessário. No entanto, a administração do condomínio passou a notificar os moradores para que não cuidem mais dos bichos. Um meteoro da chuva Perseidas atravessou o céu de Santa Catarina em 3,8 segundos. O fenômeno atingiu mais de 200 mil km por hora, segundo análise do astrônomo amador e astrofotógrafo Gabriel Zaparoli. Um ciclista foi atropelado 2 vezes em menos de 2 minutos em um cruzamento na cidade de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. O motorista de uma caminhonete relatou que passava pelo local quando o ciclista atingiu a lateral do veículo. Algumas pessoas que estavam perto do local correram até o ciclista para ajudá-lo. Enquanto ele era socorrido pelo grupo, outro veículo, um Gol, passou pela via e atropelou o homem novamente. 3 amigos ficaram presos com água até a altura do peito, quando as águas de uma enchente invadiram o elevador no qual eles estavam em um prédio residencial em Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos da América. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.